Isso. Professor Kleber de Deus, cientista político, a questão das fake news, né? Existe hoje uma discussão muito grande sobre esse assunto aqui no Brasil. Mas as fake news, elas não existem no ordenamento jurídico do nosso país, né? Na verdade, esse tipo de crime, que é o crime contra a honra, ele já é considerado calúnia, injúria, difamação. Seria uma forma de tentar encobrir essa tentativa de passar a qualquer custo PL 2630, né, que atenta frontalmente contra a liberdade democrática, a liberdade de expressão? Tony, essa é uma leitura possível, sim, porque na verdade, como você bem lembra, a questão das fake news foi usada nos Estados Unidos, o Trump denuncia as fake news, certo. Só que as fake news passam a ser usadas contra o Trump. Então se apropriam da ideia e começam a fazer campanha negativa contra o Trump. E essa discussão é trazida muito fortemente para o debate brasileiro nas eleições, notadamente, de 2022, onde praticamente um lado do pensamento político foi inteiramente cerceado. Isso aí não há como negar, e não existe disso. O temor de muitos analistas, inclusive um dos meus, é que exatamente que, sob um pretexto desse, começa a se calar justamente apenas um dos lados do espectro político. Isso, para além de censura, é o fim da democracia. Continua acontecendo, né? Literalmente, isso pode ser usado, se for usado de maneira comumente bem usado, literalmente vai calar um lado da discussão, do debate político. Então, a democracia corre um sério risco, sim, nesse aspecto. Não só a liberdade de expressão. Aí a liberdade é a democracia que entra em xeque. Aí a gente não teria mais como se manifestar de modo algum, né? Qualquer pensamento político fora desse espectro da esquerda seria proibido. Então, isso é muito perigoso para qualquer ordenamento jurídico, para qualquer regime democrático. Tem alguma coisa que a sociedade possa fazer para reagir, uma vez que hoje nós vivemos praticamente um sistema que não admite contestação, né? Qualquer tipo de contestação é criminalizada imediatamente. Esse é um dos problemas, porque em qualquer instância que se recorra, um indivíduo, atores, quem quer que seja, eles são intimidados. Então, como é que a sociedade vai reagir disso? Então, juridicamente é muito complicado, né? Tem-se contas bloqueadas, contas bancárias são anuladas ou bloqueadas, etc. Isso é muito complicado. As redes sociais ficaram praticamente reféns desse sistema. Sim, né? completamente. Hoje me parece que só o Twitter resiste, né? Praticamente que só o Twitter, né? Então, hoje qualquer coisa que você publique já aparece uma notificação. Então, um grau de controle nas redes sociais é muito forte. Então, elas já não estão mais... cada vez se quer mais controle. Mas controle quem? Um lado que pensa diferente de um pensamento dominante. Eu, quando comecei a usar as redes sociais, eu sempre via como aquele poema do Castro Alves: a praça é do povo como o céu é do condor, não é? Porque a praça ela é livre para que a gente possa se manifestar e cada um pague pelos excessos que cometer. Mas no caso das redes sociais, a praça não é mais do povo, né? Hoje ela tem dono. Tem literalmente donos, e donos bem propriamente, não podemos dizer os nomes, mas sabemos que tem donos. Sabemos exatamente quem são, né? Os donos, né? Então isso é muito ruim no sistema democrático brasileiro. Eleições livres, está bem complicado, né? Diante desse quadro. Porque o cenário, se você não tem debates, os debates e a legislação fica cada vez mais rígida, e até para fazer campanha. Tá? Então isso complica, de fato, os candidatos expressarem as suas ideias, que bem que o povo não vota muito, vamos ser bem realistas com questão de ideia, de tese. Uma parcela da população, não sei, mas a grande maioria não está ligando muito para essas questões. Então o debate fica complicado. Na área da ciência política, mudando só um pouquinho aqui o foco, professor Kleber, o que é que motiva hoje o voto numa região como a nossa aqui, a região Nordeste? São questões tipicamente locais e imediatas, né? É questão que afeta diretamente o interesse do indivíduo. Ele não está preocupado com a macro questão, no limite. Economia, ele importa quando afeta diretamente o bolso. Mas não está discutindo grandes temas. Ele sabe que tem problemas de segurança pública, de saúde, de educação, de infraestrutura, mas aquelas questões de imediato ele não leva em consideração muito na hora do voto. Computado aquilo numa grande sondagem de intenção, mas... Isso, inclusive, ajuda, e aí nós vamos agora colocar um termo que é utilizado pela esquerda, na consolidação do projeto de fake news institucionalizada, né? Porque aí o indivíduo
que é da comunidade, um cara que está mais à margem de toda essa discussão que nós estamos enfrentando hoje, ele termina por consolidar o discurso governista. Você diz, olha, problema da segurança. Aí, não existe insegurança, é fake news da oposição. Porque como o indivíduo não tem essa capacidade de processar essa informação, dado baixo grau de instrução, que é a vera discussão. Como é que o indivíduo vai processar? Se ele tem capacidade de processar a informação. Se ele tem que educação de boa qualidade. Que é o que nós não temos, é muito nível. Apesar das fake news, porque eu vi o jornal, saiu a última edição do jornal Meio Norte agora, coloca o ex-governador Wellington Dias como um verdadeiro revolucionário da educação. Em que sentido? E nós temos aqui, segundo os dados do IBGE, praticamente 16% de analfabetos. É o primeiro nacional. Então é muito alto o nível de analfabetos, isso oficialmente, né? Se eu coloco analfabetos funcionais, etc., esse patamar... Hoje o ensino médio não dá para medir, né, Kleber? Porque não tem mais... Você não aprova mais, nem reprova mais, né? Você tem que passar direto, não tem como aferir a capacidade. Essa progressão seriada, vamos dizer assim. Sim, a capacidade de absorção do conhecimento você não tem mais como aferir. Isso se iniciou em São Paulo, no primeiro governo do PSDB. Que na verdade é a mesma coisa, né? Terminou sendo basicamente a mesma modelagem. Que eles chamam de teatro das tesouras. Então ficou algo muito complicado, de fato, no Brasil hoje, a questão de... Alguns usam um termo, como aquele cientista político Felipe Nunes, Thomas Trauman, no livro, que é o livro lá, a Biografia do Abismo. Né? Biografia do Abismo. A ossificação, da calcificação. Né? Que na verdade o livro é bem complicado do ponto de vista, quando você lê o livro, de como a estatística é mal usada para direcionar para um certo tipo de argumentos.